Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Bom dia, né? Bom dia. Acostumado com as sessões da tarde. Vossa Excelência, vereador André Regis, a falta de compromisso de Vossa Excelência com a verdade desafia a paciência de qualquer interlocutor. Mas paciência é uma coisa que eu tenho de sobra. E conversamos sobre isso diversas vezes. E, mais uma vez, Vossa Excelência sobe à tribuna e fala que existe no programa do governo do candidato Fernando Haddad a palavra controle da imprensa. É um negócio, essa palavra não existe escrita em canto nenhum do programa de governo. É importante que, inclusive, se diga que quando começa a se falar da proposta da comunicação, se fala do direito à comunicação, se fala da importância da pluralidade nos meios de comunicação, se fala da importância de não haver nenhuma censura governamental a nenhuma comunicação, a nenhuma informação. Isso é o começo do que diz o programa do Partido dos Trabalhadores. Um programa que, inclusive, foi escrito por muitas pessoas, inclusive um dos coordenadores é o companheiro João Brant, que durante muito tempo militou no Intervozes, uma das organizações mais sérias que lidam com o direito à comunicação. É importante que a gente lembre, e aí eu estava começando a dizer isso quando fui interrompido, que a Constituição traz artigos, o vereador Jairo Brito, que indicam a intenção do Constituinte e da Constituinte, naquele momento de 88, de como deveriam ser mudadas as leis do Brasil. Mas a Constituição, ela não é autoaplicável. Muitos artigos da Constituição necessitam do que se chama de uma legislação infraconstitucional, para que esses artigos façam sentido, para que possam ser executados. Alguns deles, curiosamente, estão no capítulo que trata da comunicação, que é o capítulo 5º da Constituição, o capítulo que trata sobre radiodifusão. E aí, logo no capítulo 1º, no artigo 1º, no artigo 220 do capítulo 5º, que é o primeiro, fala-se que os meios de comunicação no Brasil não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. Ora, é público e notório que nós vivemos uma situação de oligopólio na comunicação do Brasil. São poucas empresas que controlam muito e muitas delas estão na mão de políticos. Eu tenho certeza absoluta que os vereadores que aqui estão não concordam que políticos utilizem-se de meios de comunicação eletrônicos para se beneficiar eleitoralmente. E existem mais de 50 deputados e deputadas federais hoje que são concessionários, são concessionários, porque são todos homens, de empresas de radiodifusão. Há muitos políticos que se utilizam de radiodifusão, inclusive alguns do PSDB, alguns do PMDB, o Tasso Gereissati é dono de rádio de canal de televisão lá no Ceará, e isso precisa ser resolvido, porque nós não queremos mais que políticos controlem a comunicação no nosso país. A gente quer que a comunicação seja livre. E aí é importante a gente trazer também, que acho que isso é importante porque se desmistifica algumas coisas, a discussão sobre democratização da comunicação, ou sobre diversidade nos meios de comunicação, sobre o direito à comunicação como um todo, que está intrinsecamente ligada à questão da própria democracia, não é uma pauta de nós que militamos no campo da esquerda, vereador Rodrigo Coutinho. É uma pauta de todas as vertentes da sociedade que debatem democracia. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, que eu falei sobre radiodifusão, em que comparei o modelo estadunidense com o modelo brasileiro, e sei que Vossas Excelências vão concordar que os Estados Unidos não é um exemplo de país socialista, nem é um exemplo de país que censura a própria imprensa. Me parece, com todos os defeitos, que os Estados Unidos é um grande exemplo de país liberal. Mas nos Estados Unidos, há regras muito negritadas que afetam, por exemplo, a propriedade dos meios. Nos Estados Unidos, nenhum sujeito pode controlar o maior rádio, a maior jornal e a maior televisão dentro do mesmo território. Nos Estados Unidos, há limite, inclusive, de audiência de redes. As redes que se formam nos Estados Unidos, a partir de afiliadas, elas não podem ter uma audiência superior ao limite médio, que, salvo engano, é de 40 e poucos %. Se tiver mais do que isso em audiência média, tem que se desfazer de afiliadas. Essas são regras que não servem para impor a vontade de político nenhum, pelo contrário. Essas são regras que existem para garantir a pluralidade das informações. E é para isso que a gente luta. E é para isso, por exemplo, que o nosso segmento, do movimento que luta pelo direito à comunicação, demanda a autocrítica do PT, quando o PT não fez, vereador Jairo Brito. E acho que hoje Vossa Excelência reconhece que isso foi um equívoco do partido de Vossa Excelência, quando esteve no poder durante 12 anos, e não efetuou, não produziu esforço político para regulamentar esses artigos da Constituição, que hoje a gente percebe que, se tivessem sido regulamentados, a gente estava vivendo num país diferente. O Partido dos Trabalhadores não tinha sofrido o golpe que sofreu. O artigo 221
O artigo 220 fala de monopólio e oligopólio. O 221 fala de conteúdo. Fala, por exemplo, que toda emissora de rádio e televisão precisa produzir conteúdo local de acordo com percentuais estabelecidos em lei. Só que isso foi escrito há 30 anos. Esses percentuais estabelecidos em lei não foram concretizados, porque essa lei não foi feita. No artigo 223, se fala sobre complementaridade de um sistema público, de um sistema estatal e de um sistema privado. E até hoje nós não temos legislação que diga o que é público, o que é estatal e o que é privado. Aliás, a privada todo mundo conhece, mas nós temos pouco discernimento sobre as diferenças entre um sistema público e um sistema estatal. É muito importante que a gente reconheça que a liberdade de expressão é um princípio muito caro da nossa legislação, da nossa sociedade. Mas a liberdade de expressão sozinha, ela não garante o direito humano à comunicação. Ela precisa vir junto, por exemplo, do acesso às tecnologias de informação e comunicação, do fortalecimento de rádios comunitárias, do acesso à banda larga, que inclusive está no plano de governo do Partido dos Trabalhadores. É importante a gente lembrar que vários estudiosos e estudiosas de várias vertentes políticas têm defendido essa pluralidade. Um que eu pesquisei, que utilizei na minha dissertação, é inclusive um liberal, um chamado liberal pluralista, que é o Richard Dahl, estudado por muitos cientistas políticos do campo da direita. E ele diz que é preciso 6 componentes para que exista uma democracia. Desses 6 componentes que ele fala, que são necessários para a existência da democracia, 2 têm a ver com comunicação. Um é a existência de fontes de informação diversificadas e 2 são a liberdade de expressão. As outras são gestores públicos eleitos, eleições livres, justas e frequentes e autonomia para associações e cidadania inclusiva. É importante lembrar, mais uma vez, que o que se quer no plano de trabalho que eu li, não foi uma nem 2 vezes, eu estou lendo de novo, porque a gente está vendo num tempo, vereador Almir Fernando, que as pessoas falam tanta mentira, mas tanta mentira, que você começa a se questionar. Quando o vereador diz assim, não, tem dizendo que quer controlar a imprensa. Aí você, rapaz, eu li isso tantas vezes, será que eu deixei de escapar? Será que eu pulei logo essa linha? Será que eu vou passar vergonha no microfone da tribuna? Mas eu não vou passar vergonha no microfone da tribuna, porque não tem nenhuma linha desse programa, que foi escrito com ampla participação da sociedade civil, não tão ampla quanto o que foi o programa do PSOL, mas um programa que saiu muito bom, muito competente, e que dá para a gente defender com muita tranquilidade. O programa do PT, no que diz respeito à comunicação, ele é justamente o contrário da censura. Ele prevê a ampliação dos canais, ele prevê mais pluralidade de vozes, ele prevê a democratização dos meios de comunicação, não tirando de ninguém, mas multiplicando-se através dos canais que hoje nos são possíveis pelas novas tecnologias e fazendo o que é dever de qualquer governo, e teria sido dever de governos já há 30 anos, que são esforços no sentido de os artigos da Constituição que necessitam de uma regulamentação, e não são poucos, sejam regulamentados. Antes de passar a palavra para o vereador Jairo Brito, é importante que se diga que na Europa Ocidental, um dos berços da democracia, instrumentos como plebiscitos e referendos são muito utilizados. A Suíça é o país no mundo que mais realiza referendos. E eu nunca vi ninguém abrir a boca para dizer que se trata de um país autoritário. Embora seja um paraíso fiscal, embora tenha um bocado de defeito. Mas nunca ouvi ninguém falar da Suíça, nem da França, nem da Alemanha, como sendo países autoritários. Mas são países em que há muitos conselhos da sociedade civil, são países em que a sociedade é consultada para tomar decisão sobre suas próprias vidas com muita frequência. E eu não sei por que cargas d'água o nosso país, o Brasil, também não pode caminhar rumo a ser um país democrático. Já passou do tempo de as nossas informações serem mediadas por quem tem muito dinheiro, que é como é hoje. Já passou do tempo que a gente vê a quantidade de jornalistas que vêm cobrir nossas discussões aqui na Câmara de Vereadores e não tem condições profissionais de chegar na redação e escrever o que querem, porque sofrem censura. Já passou do tempo de canais de rádio e de televisão estarem de propriedade de políticos que utilizam de canais de rádio e televisão para renovar seus próprios mandatos e utilizam seus próprios mandatos para renovar a concessão de canais de rádio e televisão. Eu acho que qualquer discussão sobre isso precisa ser feita, mas precisa ser feita com respeito à verdade, com respeito ao que está escrito, e sem procurar obter ganho político, obter ganho eleitoral, numa situação difícil que a gente vive hoje no país. Eu repito, é uma situação em que os democratas e as mulheres democratas do país precisam se unir. A gente está vivendo uma crise séria na nossa política, uma crise moral,
uma crise econômica sim, uma crise política sim, uma crise de seriedade sim, mas uma crise cognitiva muito grande. E as pessoas que têm a possibilidade de compreender, de fazer análise de crítica de texto, de fazer uma leitura de um texto e compreender o que está escrito, essas pessoas têm a obrigação de traduzir aquilo que conhecem, aquilo que estudam, de acordo com a verdade. Não pode a classe política, para sair mais bonitinha da fita, distorcer a verdade, para que aquilo que ela sonha, aquilo que ela acredita, aquilo que ela espera, possa parecer que assim ou é. Assim não o é. Ouço com muito carinho o vereador Jairo Brito.